Aula 2. Identidade. Quem é você no jogo dos negócios? Ou, uma pergunta muito mais importante, se logo atrás a gente falou sobre a importância do final da sua história, vamos à importância do início dela. Quem é você? Uma pergunta muito simples que muitas pessoas têm dificuldade e travam na hora de responder. Quem é você? Quantas vezes você já se perguntou, quem sou eu dentro de tudo isso? Ou, quem eu me tornei dentro de tudo isso? O perfil de cada pessoa, ele, além de ser individual e além de ser diferente, é construído, cada um, por uma história. A gente tem padrões que nós adaptamos e que nós criamos com base naquilo que nós adquirimos desde a nossa infância. Então, você tem 3 processos de entendimento a partir disso, que são histórias que você ouve, histórias que você vive, histórias que você assiste. Sabe como que funciona isso na prática? Para pensar. Todas as vezes que você, na sua infância, ouviu histórias, olha, casamento é ruim, olha, empreender não é fácil, não entra nisso, vai fazer um concurso. Quantas histórias a gente ouviu e foram moldando os nossos passos, o nosso processo de crescimento? Assim como as histórias que a gente também presenciou. Coisas que você viu acontecendo no casamento dos teus pais, coisas que você viu acontecendo no casamento até dos amigos dos seus pais, nos negócios dos amigos dos seus pais, e coisas nesse sentido que você experimentou, você estava perto, você estava próximo a todos esses acontecimentos. Isso foi criando um registro de memória em você. Isso foi criando um padrão, um entendimento, que todas as vezes que você sinaliza algo ou busca uma informação, essas informações elas aparecem. Assim como as histórias que você assiste, coisas que você se permite enxergar, como rios, televisões e tantos outros canais de comunicação que você toma histórias ali que estão sendo contadas como reais e vive aquilo ou participa daquilo e deseja muitas vezes participar também. Quantas vezes a gente não vê as pessoas repetindo padrões ou até mesmo fazendo coisas que elas não gostariam de fazer apenas porque todo mundo está fazendo. Então, é mais do que histórias, é mais do que momentos, é mais do que circunstâncias. É aquilo que muitas vezes você permitiu que aquilo moldasse o seu comportamento, a sua forma de agir. Sabe por quê? Na maior parte das vezes, tomamos decisões inconscientes. 95% das nossas decisões, elas são inconscientes. Se você não sabia, 5% apenas delas são conscientes. Então imagina, se todo esse processo de decisão que nós tomamos, na maior parte das vezes, estamos agindo de forma inconsciente, qual é o tipo de história ou qual é o tipo de configuração, padrão, informação que você está puxando, que você está lembrando e que você está vivendo? Será que você muitas vezes não está no automático? Será que muitas vezes você deixa essa pergunta, quem eu sou de verdade? Ou o que eu me tornei, ser algo que sobrecarregue você, que coloque pressão em você? Porque muitas vezes você se vê repetindo ou fazendo coisas que nem gostaria de fazer, de forma realmente mecânica. Então, quando nós falamos de identidade, a gente está falando de essência. A gente está falando da real identidade que você tem. Deus te deu um DNA único, Deus te deu algo que ele é só seu. Assim como a sua história, se você conversar com qualquer outra pessoa, ela não viveu e não passou por aquilo que você passou. Pode ter sido parecido, pode ter sido até pior, pode ter sido até melhor, mas nunca. Ninguém teve a família que você teve, nunca. Ninguém teve o processo de vida que você teve, ninguém teve as experiências que você teve. Por quê? Porque esse é você é único. E como nós somos únicos, muitas vezes nós esquecemos de agir dessa forma, negociando os nossos valores, negociando os nossos princípios, às vezes, para atender necessidades, vontades e demandas de pessoas ou de situações que, às vezes, nós nem concordamos. Você tem dificuldade para dizer não, assim como você tem facilidade para dizer sim para coisas que você gostaria de dizer não. Quantas coisas podem influenciar diretamente o seu posicionamento, a sua identidade? Então, entenda uma coisa. Perfil comportamental, eu vou entrar um pouquinho nisso daqui, inclusive vai ter uma ferramenta para você fazer o seu teste, entender quem você é na prática.
ele é como se você descobrisse um pouco do teu padrão de funcionamento. Tem pessoas que são mais organizadas, mais detalhistas, mais criteriosas, não gostam de fazer coisas que elas não têm certeza. Outras pessoas têm um comportamento mais despreocupado, muito mais otimistas, positivas, não pensam muito para fazer as coisas, começam muitos projetos, mas não terminam muitos projetos. Por quê? Porque sempre estão criando novidades. Leandro, isso é bom ou isso é ruim? Não é bom e nem ruim, esse é você. A melhor forma de você entender é você descobrir as suas habilidades, as suas capacidades e praticar para que você possa desenvolver e não se julgar. Porque muitas vezes, vou colocar como um exemplo de muitos empresários que eu atendo que têm um poder criativo muito grande. Abrem negócios, fazem parcerias, sociedades e continuam desenvolvendo outras ideias, mas muitas vezes não voltam fechando e finalizando todos aqueles processos que eles começaram. E isso depois se torna para eles uma sobrecarga. Isso muitas pessoas passam por isso, porque esse é o denominado perfil influente, muito criativo, muito visionário, muito otimista, tem ideias em cima de ideias, um processo acelerado de pensamento que muitas pessoas hoje colocam, né, a culpa no TDAH, mas não é só sobre processos de hiperatividade ou hiperfoco, é interesse. O influente, ele trabalha por interesse e é um interesse voltado para alguns momentos. Pode ser que ele comece algo e 30 minutos depois ele já se depare com uma situação que ele já não quer fazer mais. Assim como o analítico ele é extremamente detalhista. Ele vai entrar em um processo se ele tiver certeza que ele vai até o final. Olha a diferença. Então, como que num ambiente eu quero que as pessoas funcionem da mesma forma como eu imagino que seja? Um dominante, o dominante ele é ousado, agressivo, ríspido, muitas vezes no falar e na forma de agir. Esse é o perfil dele. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que quando nós lidamos com pessoas que têm um perfil diferente do nosso, queremos que eles funcionem conforme nós acreditamos. Queremos que eles funcionem conforme nós entendemos. Mas esse é o nosso processo, essa é a nossa identidade. Então, a importância de você olhar e identificar quem você é, não é só uma questão de respeito com outras pessoas, é uma questão de respeito consigo mesmo. Quantas comparações você já não deve ter feito? Por que pessoa tal funciona de tal forma fazendo as mesmas coisas e eu fazendo o mesmo que ela não consigo? Exatamente porque você tem a sua identidade. Então todas as vezes que você fica negociando com você mesmo, tentando ser coisas que você não é, ou se adaptando a ambientes e situações que você não pode, que você não tem e que você não precisa, isso vai te machucando cada vez mais. Vai te colocando num estado emocional triste, decepcionado, ansioso. E às vezes a gente não percebe de onde vem tanta pressão. Deixa eu te explicar uma coisa. Pressão é o que mais tem na vida do empresário, na vida da empresária, pai, mãe, que tem que dar conta de tudo, filho, família. Eu atendo muitas empresárias que chegam sempre com essa dor. Como é que eu olho para tudo isso, dou conta da minha empresa, dou conta dos meus filhos, dou conta da minha casa, ainda de cuidar do meu marido? O dar conta é um peso tão grande que ele, muitas vezes, ele coloca uma sobrecarga tão grande sobre a sua identidade que você, em um determinado momento, se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo tudo isso? Então, despertar é investigar a si mesmo, investigar o que existe dentro de você, entender os seus padrões, entender as suas limitações também, porque tudo é uma questão de administração. As pessoas falam muito de equilíbrio, mas deixa eu te falar uma coisa: o equilíbrio, ele, em determinados momentos, ele não existe, porque é uma questão de conciliação. Vai chegar um momento que você vai colocar situações em uma balança e você vai perceber que você, de fato, não consegue um equilíbrio delas, mas é preciso fazer escolhas dentro desse processo. Escolher tempo com a sua família, escolher tempo com o trabalho, escolher tempo ganhando dinheiro e fazendo recursos, multiplicando ou administrando e organizando. Cada momento da sua vida, a sua identidade influencia em todos eles. Então, aproveita esse momento,
Porque na próxima aula nossa a gente vai falar de posicionamento. Faça agora o teu estudo com a análise de perfil que vai estar liberado para você se você ainda não fez. Se você já fez e sabe qual é o teu perfil principal, seja um dominante, seja um analítico, um estável, um influente, comece a buscar as suas características e investir nas suas habilidades. Porque tem treinamentos que a gente coloca de forma corporativa, a soft skills, que trabalha exatamente a habilidade de cada funcionário do seu time para fazer acontecer os melhores resultados, as melhores participações, as melhores trocas de informações. Então, peraí, por que você não busca essa informação dentro de você? Porque influencia diretamente no teu posicionamento, que é o que a gente vai falar aqui. Então, faça a sua análise, conclua a sua tarefa e atividade para essa nossa aula e eu te espero falando de posicionamento na próxima aula.